Cumprimentando especialmente hoje os nossos web ouvintes, nossos rádio ouvintes da Rádio Comunitária. Estamos aqui hoje em presença do ex-ministro Alexandre Padilha, foi ministro de Relações Institucionais do governo Lula, né, ministro? E também é ministro da Saúde do governo Dilma, onde fez um trabalho excepcional que hoje nos motiva, é o mote principal dessa nossa conversa aqui hoje, ministro. Então seja muito bem-vindo aqui à Câmara da Rádio Web SINDCT. Muito um prazer poder estar com vocês aqui, Ivanildo, um grande abraço a todos e a todas que nos acompanham. Poder conversar um pouco sobre a situação do Brasil, né, as dificuldades. Muito feliz de poder falar com o pessoal da carreira aí de pesquisadores, né? Saúde tem tudo a ver com inovação tecnológica, com pesquisa. Fizemos muito disso quando fui ministro da Saúde, pensando nos investimentos da saúde para promover inovação tecnológica, pesquisa, melhorar a vida das pessoas. Então, muito bom de poder estar aqui e conversar um pouco com vocês. Inclusive posso colocar que o Instituto Nacional do Câncer, Sim, né, que é do Ministério da Saúde, tem uma importância nacional e um destaque nacional no trabalho que faz, né, no tratamento, diagnóstico e tratamento dessa endemia tão impactante para a população. Esse instituto faz parte do Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de Ciência e Tecnologia, da qual o SINDCT é representante, na representação que faz dos servidores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, e também do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E a nossa preocupação é enorme no sentido de que, naquela época, o INCA conseguiu fazer a substituição de mais de 3.800 servidores temporários por servidores definitivos contratados. E houve, então, um rejuvenescimento do INCA, né? E hoje a situação está completamente adversa. Nós temos uma preocupação enormíssima com o desmonte hoje dos institutos públicos de pesquisa, os nossos, que o SINDCT representa, e os do Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia, nas mais diversas áreas, saúde, meio ambiente, arquivo da ciência no país e tudo mais. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, Vanildo. Isso eu acho uma coisa muito grave, né? Porque fui ministro, mas sou professor universitário, né? Dou aula na Faculdade de Medicina, dou aula para o programa de residência multiprofissional, sou pesquisador também, então estou o tempo todo muito próximo, né, aos pesquisadores, aos institutos de pesquisa. E eu me lembro muito bem quando a gente transformou o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ligado ao Ministério da Saúde, fica no Rio de Janeiro. Nós transformamos essa carreira, esse processo de transformação da carreira, que era uma carreira inicialmente igual às demais carreiras do Ministério da Saúde, e tinha uma reivindicação dos técnicos, de profissionais do INCA, em se associar a essa carreira de ciência e tecnologia. Então foi transformado ao longo dos nossos governos, e depois um investimento muito forte. Naquela época tinha uma disputa, Ivanildo, porque tinha gente que defendia que, ao invés de a gente fazer a transformação da carreira e fazer novo concurso, rejuvenescer a estrutura do INCA, tinha uma gente que defendia que era entregar o INCA para uma OS, terceirizar, sim. Não fazer esse investimento público. E é isso que a gente está assistindo, né? Eu acho, né, tem uma ação muito forte do atual governo de destruir qualquer possibilidade do Brasil construir um projeto nacional, né? Destruir estruturas importantes para isso. Seja os bancos públicos, seja entregar o pré-sal para as petroleiras internacionais. Quem é da carreira de ciência e tecnologia, quem é dos institutos de pesquisa, sabe a importância do pré-sal, a importância que teria o pré-sal, os recursos do pré-sal para a saúde, para a educação, para a inovação tecnológica. Destruir o SUS enquanto sistema político público da área da saúde, e destruir os nossos institutos nacionais de pesquisa, né? E destruir vários dos avanços que nós fizemos também na área da educação, né? Com o FIES, o ProUni, a ampliação das universidades federais, a ampliação dos institutos federais de nível
nível médio de tecnologia e de nível superior de faculdade tecnológica, ou seja, o que nós estamos vendo é uma verdadeira destruição, gravíssimo, e afeta a saúde, afeta os institutos de pesquisa, né? E eu, como alguém da área da saúde, mas também como alguém que é professor, que dá aula para estudantes, que estão, alguns da área da graduação, outros da pós-graduação, a gente está sentindo o quanto que isso gera de desesperança para a nossa juventude. Pois é, vamos falar de assuntos de grande importância para a população e que o senhor foi protagonista das soluções que o povo precisava nessa área. Programa Mais Médicos. Teve uma polêmica inicial ali, mas teve uma boa aceitação da população em geral. Por que foi necessário trazer tantos médicos de fora do país? Primeiro, política de saúde que tem polêmica, em geral, é política de saúde boa, positiva. Porque quando você vai fazer transformações que o Brasil precisa, você precisa mudar, né? A gente precisa reorganizar o Sistema Único de Saúde para dar conta de atender a população brasileira com a qualidade que a gente precisa, né? Então, o Mais Médicos foi uma boa polêmica, porque qual que era o centro da polêmica, né? Era uma clareza muito grande, não só do Ministério da Saúde, mas dos gestores municipais, dos gestores estaduais, das conferências nacionais de saúde, participam os conselheiros, entidades como toda a Associação de Famílias, né? De que para a gente avançar no acesso às unidades de saúde mais perto das pessoas, onde elas vivem, onde elas moram, não seria possível avançar sem a gente fazer um forte investimento no provimento do profissional médico, né? Isso que aconteceu no Brasil aconteceu em vários países do mundo que construíram sistemas nacionais públicos. A polêmica que nós tivemos com Mais Médicos aqui no Brasil, o Sistema Nacional Público inglês, a Inglaterra teve nos anos 60, o Canadá teve no começo dos anos 80, a Espanha teve no final dos anos 80, começo dos anos 90, Cuba fez um processo de revolução para poder garantir um sistema público de saúde para todos, né? Porque, por mais que, e aí não é uma crítica a ninguém, mas se não tiver uma indução por parte do setor público, a gente não consegue fazer com que um profissional médico, que é tão valorizado, ensino superior, que estuda tanto, eu sou médico, me dediquei muito para me formar como médico, se não tiver uma forte indução do Estado, você não consegue levar esse profissional para as regiões mais vulneráveis, né? Seja a periferia das grandes cidades, como São José dos Campos, tem bairros da periferia que ele não conseguia ter médico fixo nas equipes de saúde da família, seja no meio da região amazônica, onde eu fui trabalhar depois que me formei como médico, coordenando o núcleo da USP, da Universidade de São Paulo, lá no interior da região amazônica, seja na periferia das grandes cidades, no setor nordestino. Então, a gente precisava trazer, porque a gente levantou a demanda. Você tinha no Brasil inteiro 14, né, você tinha a demanda concreta de 14 mil equipes que existiam no país, que tinha um enfermeiro, tinha um agente comunitário de saúde, tinha um técnico de enfermagem, tinha UBS, ou seja, tinha estrutura para trabalhar. E não tinha um médico. Fizemos uma chamada, primeiro para médicos brasileiros, oferecendo a bolsa na época de R$10 mil, mais auxílio moradia, mais supervisão pela universidade, acompanhamento pela universidade. Dos 14 mil, mais ou menos 2 mil foram ocupados com esses médicos brasileiros. Eu não ia ficar de braços cruzados, vendo o nosso povo precisando de profissional médico e sabendo que outros países do mundo poderiam nos ajudar. E aí fomos atrás da Organização Mundial de Saúde, através da OPAS, e a OPAS sinalizou para a gente que Cuba teria a possibilidade de trazer médicos de extrema qualidade. E eu acho que a grande polêmica era essa, não era a quantidade que vinha. A polêmica era o seguinte: ia começar a ter uma comparação. O povo brasileiro ia começar a comparar um médico que é formado para atender a população nas comunidades, com médico de família, com visão integral, aquele médico que olha, te examina, faz uma avaliação integral da sua vida, de onde você mora, quais são as suas condições, seus hábitos, suas condições de trabalho, avaliação social sobre você. Aquele médico que vive no próprio bairro, caminha no bairro, vai fazer visita domiciliar. Ou seja, a população vai começar a comparar como compara até hoje. Aonde eu vou, o pessoal fala, igual aqueles médicos cubanos que vieram com mais médicos, não tinha aqui, né? Não só os médicos cubanos, mas médicos brasileiros que estão no Mais Médicos, de outros países que vieram, né? Nós chegamos a 18 mil médicos com Mais Médicos.
Só de Cuba chegamos a quase 13 mil médicos aqui no Brasil. Hoje, com o atual governo, eles puxaram o freio de mão no programa, tem cerca de 6 a 7 mil médicos cubanos no Brasil. E passamos a atender 63 milhões de brasileiros que não tinham médicos. E o resultado foi imediato, né? De 2013 a 2015, nos primeiros 2 anos do programa, tem redução da mortalidade infantil no Brasil, com redução maior, inclusive, nas áreas onde estava o médico do Mais Médicos. Redução do indicador que a gente chama que é internação hospitalar por doenças sensíveis na atenção básica. O que é isso? Toda vez que você leva o médico para a unidade básica de saúde, lá para o bairro, para a comunidade, você reduz a internação no hospital de doenças que, se estiverem bem controladas lá no bairro, não precisa de internação hospitalar. Hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, doenças de diarreia nas crianças, ou seja, aonde está o Mais Médicos teve redução desse tipo de internação. Então foi um programa que, esse era o primeiro eixo do programa, e tem outros 2 eixos do programa que às vezes as pessoas esquecem, que era ampliar as escolas médicas no Brasil, Educação. que é a parte da educação, e nós ampliamos em regiões que não tinham faculdade de medicina. Aqui no Vale do Paraíba surgiram mais 2 faculdades de medicina, pelo menos, a partir do programa. Lá na região metropolitana de São Paulo, um exemplo, a Zona Leste, tem 4 milhões de habitantes, não tinha um curso de medicina na Zona Leste, maior do que o Uruguai. Não tinha um curso de medicina na Zona Leste, porque tradicionalmente as escolas de medicina estavam concentradas nos locais mais ricos, com maior poder aquisitivo, né? Então, o segundo eixo era a abertura de novas escolas médicas. Enquanto a gente estava no governo, a prioridade foi as universidades públicas federais ou estaduais. Abriram quase 6 mil vagas com esse público. Depois o atual governo interrompeu a abertura nas escolas públicas e só abriu em escolas privadas, e mesmo assim não abriu todas que poderia abrir. E o terceiro eixo, que é a residência, a formação de especialidades, que é o seguinte: o médico, eu, por exemplo, fiz 6 anos de medicina, depois fui fazer 3 anos de residência em infectologia, sou infectologista. Então o médico vai fazer a sua especialidade. Então a gente passava a abrir mais vagas de especialistas para aquilo que a população precisa. O Brasil precisa de pediatra, de neurologista, talvez não precise tanto de dermatologista. Se você deixar o mercado guiar a abertura dessas vagas, você vai abrindo só vagas para aquilo que é de interesse da iniciativa privada, dermatologista, radiologista, ao invés de abrir aquilo que é de interesse do público, cardiologista, pediatra, e assim vai. Pois é, ministro. Nós temos muitos jovens brasileiros que têm vontade de ser médicos, mas não têm condição. Aí o senhor criou também, em 2014, o FIES Saúde. Isso. E também com essa vantagem de que o médico residente ele pode pagar parte do seu débito, né, trabalhando para o SUS. O FIES, só para explicar para as pessoas, né? Eu era, antes de ser ministro da Saúde, eu era ministro das Relações Institucionais, que era a coordenação política do governo. O Haddad, que foi prefeito de São Paulo, era o ministro da Educação, nós muito próximos, né? Depois até trabalhei com o Haddad na prefeitura de São Paulo. Então a gente começou a construir o FIES no governo Lula ainda. Quer dizer, o FIES já existia, mas uma mudança no FIES, que era as pessoas não terem que apresentar mais fiador. E essa mudança foi feita, até teve que ir para o Congresso Nacional e acompanhar a votação, nós aprovamos ainda no governo Lula. Aí no começo do governo da presidenta Dilma, eu já estava no Ministério da Saúde, eu falei com o Fernando, Fernando, eu acho que a gente podia dar um passo além no FIES, que é criar uma regra específica para quem fosse se formar em medicina e enfermagem na área da saúde, ou quem fosse fazer licenciatura de professor para a área da educação. Que era o quê? O FIES como que é? Não sei se todo mundo que está nos acompanhando conhece. O FIES, o governo paga os custos do curso, né, a mensalidade do curso daquela pessoa, e depois de formado, ela faz um pagamento de volta para o governo. Então, às vezes, ela fica 10 anos pagando de volta para o governo, 5 anos, de acordo com as possibilidades que ela tem. O que a gente criou no FIES Saúde? Se o médico, depois de formado, for trabalhar no SUS, ou fazendo a residência médica, que é a especialização, ou mesmo trabalhando direto no SUS, o tempo que ele trabalhasse para o SUS, ele descontava do pagamento do FIES. Na prática, um médico formado com o recurso do FIES, depois de formado, se ele fica 10 anos trabalhando pelo Sistema Único de Saúde, além do salário do SUS, ele tem um desconto, acaba pagando integralmente o curso de medicina dele. Fizemos isso para a medicina e para a enfermagem.
foi um sucesso até o governo, até o final do governo da Dilma, né, quando teve esse golpe, estava sendo um sucesso, porque a gente foi ampliando os FIES, deu oportunidade. Eu, por exemplo, dou aula em 2 universidades, uma delas é a Uninove, que é na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Eu dou aula num curso, num programa de residência multiprofissional. São 8 profissões da saúde diferentes. Quando eu converso com os meus alunos, a grande maioria deles que estão lá, ou estão lá era por conta do FIES ou por conta do ProUni. Já estão formados, estão fazendo a especialização, a residência comigo. Vários deles, né, se é médico ou enfermeiro, foram beneficiados por conta desse programa do FIES, ou seja, eles não tiveram que pagar o curso. Quando a gente conversa com eles, vários deles são da periferia da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, né? Então foi uma transformação muito importante. Infelizmente, o que está acontecendo, Ivanildo? Hoje a lei ainda existe, né? A regra pela lei que faz com que o médico estuda pelo FIES, o enfermeiro estuda pelo FIES, se ele sair depois de formado, começar a trabalhar no SUS, ele não vai precisar pagar o FIES, retornar o pagamento para o governo. Infelizmente, o que acontece hoje? O atual governo Temer e esse Congresso Nacional que está aí, os deputados que estão aí, cortaram os recursos do FIES. Nós tivemos 170 mil alunos de universidade no país que tiveram que interromper seu curso porque não tinham mais o FIES nem o volume do ProUni. 170 mil alunos. Eu, nessa Universidade Uninove, eu vejo isso na prática acontecendo ali. Vários alunos que tiveram que interromper o curso porque não tem mais o acesso ao FIES. Uma outra coisa grave que está acontecendo, Ivanildo, até 2015, o aluno se formava, no outro dia ele estava com emprego. Na área da saúde, então, no outro dia ele estava... Os 2 últimos meses já tinha gente querendo contratar ele. Farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro. Hoje, eu tenho alunos que se formaram, depois fizeram 2 anos de residência conosco, com a bolsa, terminaram a residência em fevereiro e até hoje não estão conseguindo emprego. Por isso que a gente precisa fazer uma mudança de verdade nesse país, né? E ela começa pelo Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional que mexe nessas leis, como por exemplo o FIES, que eles seguraram o recurso, né? Não estão dando orçamento para o FIES. E como funciona, qual é o efeito, né? Eu acredito que tem uma consequência o fechamento das UPAs e das clínicas de saúde da família. Isso vai impactar mais à frente no atendimento dos grandes hospitais e afetar a população, não é verdade isso? O Ivanildo, já está afetando, né? Nós tivemos um dado muito triste no Brasil, divulgado há 3 semanas atrás, que o Brasil voltou a ter crescimento na mortalidade infantil. Depois de 16 anos de queda sucessiva, o indicador da mortalidade infantil é muito sensível, é um indicador que a gente chama de sensível. Ele rapidamente descobre, alerta se está tendo melhorias ou pioras no sistema de saúde. Depois de 16 anos de quedas sucessivas, eu, por exemplo, quando fui ministro da Saúde, a gente atingiu em 2012, 3 anos antes da meta estabelecida pela ONU em 2015, da redução da mortalidade infantil no nosso país, a gente vinha caindo a mortalidade infantil. A partir de 2016 voltou a crescer. 2016 cresceu, 2017 já cresceu de novo, né? Tivemos um outro dado muito preocupante, que é a redução, que tem a ver, que é a redução da vacinação. Nós tivemos pela primeira vez queda na cobertura vacinal das nossas crianças, que tem a ver com o fechamento das unidades básicas de saúde, desmonte do Mais Médicos, porque o Ministério da Saúde, o médico sai, agora demora 2, 3, 4, 6 meses para repor esse profissional médico, desmonte dos agentes comunitários de saúde.